pessoal, mais uma vez estamos aqui para falar sobre eletricidade e dessa vez o nosso tema é resistência elétrica e especificamente nós vamos trabalhar com a primeira lei de Ohm. Em outra aula eu mostrei para vocês que os circuitos elétricos são dotados basicamente de fios elétricos, de um gerador obrigatoriamente, porque é ele que vai fornecer a voltagem necessária, a diferença de potencial necessária para fazer com que as cargas elétricas se ponham em movimento no circuito elétrico. Esse gerador, ele tem o polo positivo, que é representado por essa barra mais longa, e o polo negativo representado pela barra mais curta. Como esse circuito elétrico está fechado e além do gerador ele tem um resistor, que é um elemento que oferece resistência à passagem de corrente elétrica, vai haver a passagem de corrente elétrica aqui, justamente por conta que o circuito está fechado e existe um gerador elétrico aqui. Vou representar com a letra I a minha corrente elétrica e essas setinhas nos fios indicam o sentido da corrente elétrica, o sentido convencional, que é do polo positivo, circundando o circuito até o polo negativo. Quando a corrente elétrica passa por esse elemento resistivo, há uma queda de tensão elétrica e geralmente os resistores têm essa função de dificultar realmente a passagem de corrente elétrica. E quando isso acontece, geralmente há liberação de energia térmica aqui no resistor, calor propriamente dito. Então aqui nós temos um circuito elétrico fechado, com uma corrente elétrica, obviamente, atravessando esse circuito elétrico. Tá, tudo bem. E o que é a primeira lei de Ohm? George Simon Ohm foi um físico, um cientista do século XIX, que descobriu algumas relações interessantes do circuito elétrico. A primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm. Mas vamos discutir nessa aula a primeira lei de Ohm. O que ela diz, a primeira lei de Ohm? Existe diferença entre a resistência elétrica que cada um dos elementos resistivos oferece dentro do circuito elétrico. A propósito, não apenas os resistores oferecem resistência à passagem de corrente elétrica, mas os aparelhos de um modo geral. A lâmpada elétrica é um caso típico de elemento resistivo. Ela oferece uma resistência elétrica, especialmente a lâmpada incandescente. É a essa que eu me refiro nesse momento. A lâmpada incandescente ela oferece uma resistência à passagem de corrente elétrica. E quando a corrente elétrica atravessa aquele filamento que tem no interior da lâmpada incandescente, aquele filamento se aquece de tal maneira que emite uma radiação luminosa. É aquela luz amarelada. Você percebe, não recomendo obviamente, mas se alguém tocar uma lâmpada incandescente que foi recém tirada do bocal, vai perceber que ela está bastante quente. E é esse o princípio de funcionamento de uma lâmpada incandescente. É pelo calor que ela emite aquela radiação luminosa. Então, o que foi que Simon Ohm percebeu? Percebeu que se eu alterar a tensão elétrica da bateria, digamos, tirar uma bateria de 1,5 volt, que é uma pilha comum, e colocar uma bateria ou um gerador de 3 volts, vai acontecer algo no circuito elétrico, se eu mantiver o mesmo resistor. Então suponha que aqui
no primeiro caso, nós tenhamos uma voltagem ou diferença de potencial de valor U. Suponha aqui então que eu tenho um valor U de voltagem. O lápis não está funcionando muito direito, estava aberto. Mas deixa eu trocar aqui. Uma voltagem U, digamos 1,5 volt. Eu vou chamar de U1. Nessa condição, a corrente elétrica observada eu vou chamar de I1. E elas vão gerar um ponto de encontro aqui, ó, quando eu unir essas coordenadas desse plano cartesiano, eu vou ter esse ponto aqui. Quando a voltagem da bateria era 1,5 volts, por exemplo, a corrente elétrica poderia ser 3 amperes. Mas suponha que eu troquei agora essa voltagem, o 1, por uma voltagem, o 2, que é o dobro da anterior. Então, se eu pensei em 1,5 volt, agora eu estou pensando em 3 volts. Aqui foi 1,5 volt e aqui 3 volts. Se quando eu com uma bateria de 1,5 volt observei uma corrente elétrica I1 de 3 amperes, quando eu dobrar esse valor para 3 volts, para um certo tipo de material resistivo, eu vou encontrar uma corrente elétrica que será o dobro da anterior, ou seja, 6. Vou colocar aqui os valores fictícios, tá? 1,5 é esse valor de 1, 3 é esse valor de 2, tudo isso aqui medido em volt. Ao passo que I1 foi 3 e 2 foi 6. Então existe uma categoria de elementos resistivos que, quando eu aumento a voltagem do gerador, voltagem ou diferença de potencial ou tensão, isso vai acarretar numa corrente elétrica que é maior. Aumentando a tensão do gerador, você obtém uma corrente elétrica de maior valor. E supondo agora que eu tenha um valor de 4,5, que eu vou chamar de U3, o novo valor de corrente elétrica para esse tipo de material que nós estamos analisando, que nós chamamos de I3, no valor hipotético nós teremos 9 amperes. Para uma voltagem de 4,5 volts. Logo, nós percebemos que há uma relação direta, de proporcionalidade direta, entre a corrente e a tensão elétrica ou diferença de potencial. Tensão, diferença de potencial ou voltagem se refere à mesma coisa, né? Só estou colocando nomes diferentes aqui, mas voltagem, tensão e diferença de potencial é representada aqui nessa reta. É o que a bateria ou gerador disponibilizam para o circuito. Logo, a gente percebe aqui nesse gráfico que existe uma proporcionalidade. Eu vou tentar fazer aqui bem retinho. Se eu não conseguir, você me perdoa. Não consigo porque eu estou apoiando a mão na minha mesa, mas o que significa esse gráfico aqui? Significa que a corrente elétrica aqui nesse eixo e a voltagem, tensão elétrica nesse outro eixo vertical, são diretamente proporcionais.
são lineares. Se eu dobro o valor da tensão elétrica para um certo tipo de resistor no circuito, a corrente vai dobrar. Se eu triplicar a voltagem, a tensão, a diferença de potencial, a corrente elétrica vai também triplicar. E para esse tipo de elemento resistivo que se caracteriza nessa forma, nós chamamos de resistores ômicos e obedecem à primeira lei de Ohm. Quando você divide a voltagem pela sua respectiva corrente elétrica, você encontra um valor que é constante. Quando eu divido a voltagem pela corrente elétrica, eu obtenho um valor que é constante. E esse valor que é constante eu chamo de resistência elétrica. Essa é uma forma de obter o valor da resistência elétrica de um resistor ou de um circuito. Resistência elétrica é igual a voltagem dividido pela corrente elétrica. Se nós fizermos a divisão de cada um desses valores aqui, de voltagem por seu respectivo valor de corrente elétrica, nós vamos obter o mesmo valor. 1,5 dividido por 3, meio. 3 dividido por 6, meio. 4,5 dividido por 9, meio. Então, esse é um típico resistor ômico, que a corrente elétrica varia proporcionalmente com a tensão elétrica. E a primeira lei de Ohm pode ser expressa por essa fórmula matemática aqui. Resistência igual a voltagem sobre corrente elétrica. E a unidade de medida de resistência elétrica é o Ohm. Quando você mede a voltagem em volt e quando mede a corrente elétrica em ampere. Aqui em volt e aqui em ampere. Volt por ampere igual a Ohm.